Se hoje você tá aqui, é porque você quer voltar a ser quem você era. É ou não é? A verdade é que a gente vai se perdendo de nós mesmos. Por quê? Porque a gente não tem consciência de que nós deixamos isso acontecer. Nós vamos deixando que as coisas do dia a dia, as escolhas que fazemos, vão nos sufocando. E só depois, lá na frente, quando a gente começa a sentir um vazio, uma tristeza, uma saudade, que você não sabe nem de onde é, uma sensação de, como eu senti, minha vida não tá fazendo sentido nenhum. É quando a gente tá bem distante da nossa essência, de quem realmente a gente é. Ninguém ensinou a gente a ser consciente de si mesmo, seguro, autoconfiante, para não deixar que nada à nossa volta, que as decisões que nós mesmos tomamos possam mudar quem a gente é. E tudo bem, né? O importante é que a gente está aqui querendo fazer essa mudança. E a primeira coisa que a gente vai fazer é reconhecer tudo isso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Panaceia Terapêutica. Eu sou Paula, sou consteladora familiar e neuroterapeuta. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre resgatar a nossa essência. É um assunto um pouquinho mais voltado para mulheres, mas todos os homens são muito bem-vindos aqui também. Vamos lá? Eu quero falar hoje com você, mulher, que não se reconhece mais, que se olha no espelho e olha para a própria vida e fala: quem sou eu? Eu não sei mais nem do que eu gosto. Eu passei por isso. Eu tô quase há 30 anos, né, num relacionamento. Comecei muito novinha, fui mãe adolescente. E aí a vida foi acontecendo, né? Eu ainda tava formando minha personalidade, a minha história. E aí quando eu me dei conta, eu já era adulta, com uma filha adolescente, indo pro segundo filho. E aí eu falei: meu Deus, por que eu não me sinto feliz? Eu tenho tudo, não me falta nada. E continuava aquele vazio, uma saudade de alguma coisa que eu não sabia dizer o que era. E aí eu comecei a observar as pessoas à minha volta, as poucas pessoas que eu ainda me comunicava, porque eu me afastei das minhas amigas, de uma vida social, normal. E aí eu vi a minha irmã, que é a pessoa mais próxima que eu tenho na minha vida, minha irmã gêmea, para quem não sabe. E eu via que ela também passou por um processo assim, mas ela me lembrava sempre: por que você tá fazendo isso se você não gosta? Ai, me mandava uma música, lembra dessa música? Aí eu chorava ouvindo a música. E aí eu não entendia. E quando eu cheguei nesse lugar, que pra mim foi o fundo do poço, que eu dizia: tem alguma coisa de errado, eu me dei conta de que eu chorava porque eu sentia uma saudade imensa de ouvir as músicas que eu ouvia, porque eu já não ouvia mais. Eu já nem sabia mais do que eu gostava, nem os filmes, porque eu passei a assistir todos os filmes que ele gostava, ou que as crianças gostavam, ouvia as músicas que eles gostavam, porque as minhas músicas ninguém gostava. Então eu falava: depois eu escuto. E eu nunca tinha tempo para esse depois não existia, né? Eu esqueci de separar um tempo para mim, para me cuidar. Eu só cuidava de todo mundo e não cuidava de mim. A gente vai se atropelando e só se dá conta depois que tá se sentindo muito mal. A boa notícia é que essa mulher sempre existiu e sempre vai continuar existindo dentro da gente. Talvez não a mesma mulher, né? Porque a gente amadurece, cresce e as experiências mudam, vão moldando quem a gente é. Mas lá na nossa essência tem coisas que nunca se desfazem. E isso é totalmente possível de se resgatar. E a gente vai buscar lá no fundo essa mulher com as coisas que eu vou trazer aqui para vocês, que é um passo a passo. Não existe milagre, não existe fórmula mágica. É um processo que você tem que estar disposto a passar, sabe? Você tem que se abrir para essa jornada. Se você quer, da mesma maneira que você era uma pessoa e se transformou em outra pessoa, a gente vai fazer um outro processo dessa pessoa que você é hoje para se transformar em outra pessoa. Não mais na mesma lá de trás, mas com alguns traços, porque a nossa essência sempre continua conosco, certo? Então, a primeira coisa é você reconhecer tudo isso. Reconhecer que você se deixou de lado. Essa minha tristeza, essa minha saudade é porque eu tô perdida de mim.
Segunda coisa é ter autorresponsabilidade. Eu passei muito tempo da minha vida pondo a responsabilidade nos outros, tá vendo? Foi por causa deles que eu fiquei assim. Foi por causa dela que aconteceu isso comigo. Eu não tinha autorresponsabilidade, independente da minha maturidade ou não, de assumir que fui eu quem decidi fazer tudo que eu fiz na minha vida, as decisões que eu tomei, os lugares para os quais eu fui, para os que eu não fui, né? As coisas todas que eu deixei os outros fazerem comigo ao longo da minha vida. Porque se a gente é adulto, a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Você é responsável pela tua própria felicidade, ninguém mais. Além de reconhecer e ter autorresponsabilidade, é você começar a relembrar o que é que você fazia que você gostava tanto, né? Quais músicas você escutava? Quais lugares você gostava de ir? Com que pessoas você conversava? Que tipo de assunto você gosta? Quais os livros que você lia? Comece a retomar. É claro que com a maturidade, com a idade, a gente muda o gosto, muda o nosso jeito, mas existem coisas nossas que nunca vão mudar. O nosso jeito, inclusive. Eu mudei o meu jeito de ser, de falar, de me vestir, de me portar por causa dos outros. Eu sempre fui muito enérgica, ativa, animada. Eu fui me tornando calada, falava baixo, todo mundo, você tá gritando. O meu jeito de falar é gritando mesmo, né? E começar a relembrar essas coisas e se fortalecer nisso. É se olhando com amor, carinho, para que você possa ir retomando a tua força. Tem um livro muito bom, porém profundo, que quando chegou a primeira vez para mim eu não entendi quase nada. Anos depois ele voltou e aí eu já estava nesse processo terapêutico de ser terapeuta e aí as coisas foram ficando mais claras para mim, que fala exatamente sobre isso, sobre o resgate da nossa mulher, da nossa essência, que é o Mulheres que Correm com Lobos. É um livro bem analítico, né? E que conta várias histórias e cada uma dessas histórias fala sobre uma parte nossa. Principalmente desse resgate de quem nós somos de verdade e o que a gente fez para ficar do jeito que a gente ficou. E como é possível voltar a ser quem a gente é com as realidades do mundo de hoje, com a vida que você tem hoje, é claro. Então não desanima não, você não tá sozinha. Muitas mulheres estão nessa situação, já passaram por ela como eu. E hoje eu me fortaleço. As pessoas passaram num primeiro momento, todo mundo reclamou, falou, ih, ficou maluca. Você ficou louca. Como é que você agora não é mais assim do jeito que você era? Não gosta mais disso? Que música é essa que você tá ouvindo? Eu falei, na verdade, eu sempre gostei. Eu parei de fazer tudo isso por causa de vocês. Eu falava, né? E aí eu falei assim, porque eu achava que estaria errado, mas a verdade é que eu gosto. E se vocês não gostarem, paciência, essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu de verdade, né? É saber dizer não, é saber impor limites. É não ter que ficar dando explicação para os outros por que você gosta ou por que você não gosta de uma coisa. É teu e acabou. É a tua opinião, isso que importa. Se fortaleça, se defenda tudo que faz bem para você. Faça uma coisa de cada vez. Existem pessoas à nossa volta que às vezes são bem compreensivas, né, difíceis, mas a gente vai devagarinho, né, é totalmente possível. Uma outra coisa importante também que eu lembro que vai ser importante para esse processo é você começar a voltar a arranjar tempo para você. Ai, não, mas não vai dar, Paula, minha vida é muito corrida. Dá tempo, nem que seja antes de dormir. Eu comecei assim. Antes de dormir, comecei a ler coisas que eu gostava, assistir vídeos, e aquilo minha mente foi fazendo assim, ó, bum, abrindo, né? Sabe, eu não sei como é a tua dinâmica, mas você vai ter que encaixar na tua realidade essas coisas para começar a ter tempo para você. É cuidar de você. Só cuidado, um detalhe aqui bem importante. Eu conheço mulheres que quando entraram nesta consciência de que se deixaram de lado e que poderiam retomar o seu poder pessoal, acabaram se voltando totalmente para si, sem equilíbrio, deixando família, filhos, inclusive pequenos, de lado. E, é claro, acaba levando a um desequilíbrio muito grande nas relações e na maioria das vezes, não é regra, os casamentos acabam assim, porque uma pessoa se distancia demais da outra e aí essa aqui ficou deixada de lado, se sente sozinha e quer ir embora. Como tudo na vida, a gente deve fazer com equilíbrio, com cuidado, né? Respeitando o processo de que os outros talvez não compreendam o que está acontecendo dentro de você, mas
Dentro de uma família a gente espera, né, que haja um mínimo de compreensão quando se ama, né, quando a gente tem amor de verdade, as pessoas nos compreendem, ainda que demore um pouco mais, tá? Essas são coisas pequenas, simples, mas que vão ajudar você a se reencontrar. Retome então tudo aquilo que te faz bem, devagarinho, anote, escreva, eu gostava de que banda mesmo? Que comida eu gostava de comer? Porque até comida eu deixei de comer o que eu comia, hein, gente? Porque ninguém gostava. E aí até eu retomar, e aí na verdade daí quem remodelou a família toda fui eu. Foi bem engraçado. Então hoje em dia o pessoal vai mais na minha onda do jeito deles. Porque eu me impus, eu falei, olha, foram tantos anos de esforço e dedicação, e a gente fala com amor e carinho, fala, demonstra, esclarece, olha, eu me anulei completamente, e não tô pondo a responsabilidade, eu assumo essa responsabilidade, mas eu peço a compreensão de todo mundo aqui, porque eu tô muito infeliz, porque até antidepressivo eu tava tomando já, quando não precisava, era simples, simples depois que a gente enxerga, né? Mas se você tá aqui é porque você tá enxergando algo. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo. É um processo. Você não vai precisar voltar no tempo, literalmente, mas vai resgatar tudo aquilo que ainda faz sentido para você, porque como eu falei antes, você não é mais aquela pessoa de antes, é uma outra. Mas tem coisas que continuam a fazer sentido para nós, inclusive pessoas. Faça, teste, experimente e depois vem me contar aqui como você está vivendo hoje e como você quer passar a viver, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, curte, né? Compartilha com alguém que talvez você ache que vai fazer sentido. Se inscreve no meu canal, me ajuda a divulgar mais esse conteúdo tão relevante para tantas mulheres que estão nos processos depressivos e tristes, desconectadas de si. E assim a gente, cria uma egrégora de amor poderosa pra gente resgatar o nosso poder pessoal, tá bom? Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!